Eu já estive no começo, no início do pet sitter, e eu sei que todo mundo erra em algumas coisinhas ali no seu começo, não sabe bem como fazer. E por isso eu vou trazer aqui 5 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje no pet sitter. Vem comigo! Olá, amigos de pet, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu quero falar de 5 coisas que eu errei ali no meu começo no pet sitter, e como eu não quero que você erre também, eu já vim trazer e já vim clarear a tua mente para você não cometer esses erros. Em primeiríssimo lugar, invista no Instagram. Invista o seu tempo, invista a sua energia, se tiver dinheiro, invista também. Você precisa investir em rede social. Hoje o Instagram, ele é uma ferramenta muito poderosa para pessoas que vendem produtos e serviços e entregam coisas, infoprodutos também. Então, por isso, a gente não pode ficar de fora. Se você quer entrar numa profissão e você quer atender os seus primeiros clientes sem ficar esperando meses e meses para ele aparecer, você precisa estar nas redes sociais. Hoje tem outras redes sociais também, mas o Instagram ainda é uma ferramenta muito poderosa para quem quer vender mais. Então aproveita que você está aí estruturando a sua carreira, está aí pensando, estudando mais e comece a colocar em prática vários conteúdos no teu feed, no teu Instagram, crie um perfil profissional para isso. E aqui vai um adendo. Primeiramente, você foca a tua energia no feed. Você precisa primeiro construir a sua autoridade, você precisa construir um perfil. Então foca em produzir conteúdo ali para o feed. Stories não precisa ainda porque é partindo do pressuposto que o seu perfil ainda é novo e você ainda não tem muitos seguidores ou nenhum seguidor. Então ninguém vai ver seus stories. Stories é só para quem te segue. Vamos focar ali no feed, que aí você consegue produzir conteúdos para chamar a atenção dos tutores. E você consegue chamar a atenção dos tutores postando conteúdos úteis. Você ensinando coisas, você falando sobre os animais, você fazendo ele refletir sobre o bem-estar animal, você postando as suas histórias, as suas experiências. E experiências aqui eu digo não só experiência paga. Você também pode não ter cobrado por uma experiência, mas pode ter cuidado de algum pet em algum momento. Até do seu pet mesmo, se você tiver alguma história legal, você pode contar também nas suas redes sociais. Mas aqui foque em conteúdos de atração, que você vai realmente chamar a atenção desses tutores, dos tutores da sua região, pensa muito bem nisso, não pode esquecer que são os tutores da sua região. Você não quer seguidor que é de outro estado, que é de outra cidade, você quer tutor que realmente pode contratar o teu serviço em algum momento. Então ele precisa morar na sua cidade. Então foca bastante a tua energia em produzir conteúdo, vai estudando sobre comportamento animal e vai trazendo todo esse aprendizado em forma de Reels, principalmente, que é onde mais fura bolha, mais atrai pessoas novas, né? Então vai criando vídeos, seja de gatos, cachorro, algum pet seu, ou então você mesmo aqui na frente do celular e começa a falar sobre as coisas que você sabe. Assim o tutor já vê a tua carinha, já vê mais ou menos como é, como é que você lida, você trabalhando talvez com um animal ali, você interagindo com ele, algumas coisas assim, pode ser bem bacana para o seu início. Eu demorei um pouquinho para me tocar de que o Instagram era uma ótima rede social, e quando eu comecei a me dedicar realmente, eu vi os resultados, eu falei, cara, porque eu não pensei nisso antes. Eu fazia muito Reels. Vou até dar a dica aqui, eu fazia muito Reels, Reels curto, Reels mais longo, ensinando alguma coisa, falando, ou só mostrando, colocando legenda, assim, sabe, apontando, esse tipo de coisa. Pelo menos na época em que eu fazia, dava muito certo. Você pode fazer o teste no teu perfil. Mas não deixa de fazer, porque eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados, vão vir muitos clientes através do seu Instagram, assim como foi para mim. Eu colhi muitos resultados, né? Até hoje eu tenho muitos resultados através do Instagram. E também as minhas seguidoras e as minhas alunas que colocam em prática aquilo que eu ensino sobre Instagram, sobre conteúdo principalmente, elas também colhem resultados. As pessoas chegam através do direct delas. Então não deixa de fazer, tá? Comece com isso. Outra coisa que eu errei muito mesmo. Eu comecei assim, falei, vou atender a minha cidade inteira.
conseguir atender a cidade inteira? É claro que não. Dependendo da cidade que você mora, talvez a sua cidade seja tão grande que para você ir para outro bairro, talvez você nem conheça esse outro bairro, né? Talvez seja tão grande que você nunca nem ouviu falar nesse bairro. Assim era o meu caso. Então, o que eu falo sempre para as minhas alunas e para minhas seguidoras? Foca em definir a região de trabalho. Por que eu digo isso? Porque você estruturou ali o teu perfil no Instagram, tá tudo bonitinho, as pessoas estão começando a chegar ali bem bonitinho. E aí, chega uma pessoa de um bairro que é muito distante do teu, ou talvez de uma cidade vizinha, e você pensa, tá, é meio longe, mas eu vou tentar atender. Eu vou aqui me esforçar, vou passar orçamento, vou falar o valor do deslocamento, vou conversar com essa pessoa. Primeiro, você perdeu tempo. Eu perdi muito tempo, tá? Isso é experiência pessoal mesmo. Eu perdia muito tempo tentando convencer a pessoa de que eu poderia cuidar do pet dela, mesmo ela morando lá onde Judas perdeu as botas. E aí, quando chegava na parte de mostrar o orçamento, de falar quanto tempo que eu ia demorar para chegar, quando que eu ia fazer, como que ia ser ali na prática mesmo, os tutores mesmo já epa, isso aqui vai ficar meio ruim. Às vezes o valor estava muito alto, às vezes não era no tempo que a pessoa queria, às vezes tinha alguma coisa ali que estava interferindo. Então, os próprios tutores já viam que não ia dar tão certo na prática, mas eu queria porque eu queria fechar aqueles clientes. E teve muitos clientes que eu não fechei e que eu ficava insistindo. E isso me frustrou de uma maneira que eu achava que o problema era eu. Ai, que eu não sou uma boa pet sitter, ai, que isso não vai dar certo, ai, que o pet sitter não é pra mim. A gente vai desanimando, sabe? Quando a gente começa a receber muito não. Só que esse não, na verdade, estava me livrando de uma exaustão. Tava me livrando de eu ter que me deslocar, talvez ir para um bairro mais de difícil acesso, ou talvez mais violento, né? Que somos mulheres, aqui a minha comunicação é para mulher, então preciso falar que tem bairros que a gente não entra, tem ruas que a gente não entra, por ser perigoso. Então a gente precisa pensar muito bem nisso. E na verdade eu tava, né? Deus estava me livrando de algumas coisas que, na verdade, eu não percebia, naquele momento eu não percebia o quanto eu estava me livrando de alguma coisa ruim. Então, o que eu falo para vocês é definir região de atuação. Não precisa você atender a cidade inteira, se a sua cidade é grande, você não precisa atender ela inteira. Vai ter cliente, vai ter demanda para você nos bairros mais próximos a você. Você não precisa ficar se deslocando tanto, sabe? Você também não precisa ficar se desgastando tanto em locais que talvez é de difícil acesso. Às vezes você precisa se deslocar, pegar vários ônibus, lancha, jet ski e um monte de coisa para chegar até o local, sabe? Isso você passa mais tempo no deslocamento, ali no trânsito, do que cuidando do pet, que é para isso que a gente foi contratada, né? Então, para mim, teve algumas vezes em que eu não fui contratada, e isso me frustrou, e teve outras vezes que eu fui contratada para locais muito longe e a situação ficou feia. Eu lembro de reclamar muito de um atendimento que eu fiz, porque era muito longe. Eu tive que pegar 2 ônibus, o ônibus demorava cotas para sair. Tava num período de calor tão grande, que eu falei, meu Deus, onde foi o que eu me meti? Sabe, a gente fica se perguntando pra quê? Pra que a gente se coloca nessas situações, sabe? E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso ajustar alguma coisa. Isso ninguém me falou. Eu não é como eu estou falando aqui para você agora. Eu tive que errar muito para poder entender que eu precisava definir a minha região de atuação, sabe? Então já faça isso em primeiríssimo lugar, tá bom? Em terceiro lugar, uma coisa que ninguém fala, quase ninguém fala sobre isso, que é você estudar além do comportamento animal. Uma coisa que fez totalmente diferença para mim foi quando eu comecei a pensar em estudar sobre outras coisas. Foi quando eu comecei a pensar em Instagram, em aprender mais sobre Instagram, que foi quando eu investi em um curso de Reels, aprender mais sobre conteúdo, como é uma estrutura de um conteúdo legal. E isso abriu margem para eu começar a pensar em outras coisas. Eu preciso estudar sobre marketing, eu preciso saber me divulgar, eu preciso entender mais sobre o meu negócio, planejamento financeiro, ter metas, ter objetivos. Tudo isso é muito importante para o nosso negócio. Então, você estudar o comportamento animal, ele vai te ajudar numa parte do teu negócio. Ele vai te ajudar muito a cuidar de pets, mas você precisa ir muito além disso. Saber só sobre como cuidar de um pet não vai garantir que você vai ser uma pet sitter
de excelência. Para isso, você precisa entender como é que você vai se comunicar de maneira mais clara, mais eficiente com o tutor, como é que você vai quebrar objeções quando ele te trouxer isso, como é que você vai garantir a melhor experiência para ele, não só para o pet. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa aprender além do comportamento animal e que é muito importante que você faça desde o começo. Eu fui lá no meio do caminho, né? Mas você pode aprender desde o começo, porque isso vai te ajudar muito. Pode até diminuir o teu percurso para você se tornar uma pet sitter de excelência. A quarta coisa que eu faria é, com certeza, pensar além do pet sitter. Quais serviços extras eu posso oferecer para o tutor para aumentar o ticket médio com ele? Porque ele pode não querer o pet sitter naquele momento, mas será que ele não quer outro tipo de serviço? Então isso garante que você vai ter uma renda mais previsível vindo daquele mesmo cliente. Você consegue fidelizar porque você tem outras coisas além do pet sitter para oferecer para ele. Então você começar a pensar o que eu posso oferecer além, qual experiência eu posso garantir, qual outro tipo de cuidado que eu posso oferecer para esse pet. Então você começar a pensar nesses serviços extras vai agregar muito e vai aumentar também o seu ticket médio com os clientes. E aqui vai uma coisa que a gente sofre muito como pet sitter, é entender que nem todo tutor de pet vai ser o nosso cliente. A gente quer atender a todos os clientes que chegam até nós, que entram em contato, que pedem um orçamento, a gente quer atender todo mundo. Mas nem todo mundo está buscando aquilo que a gente oferece. Então a gente precisa ter muito pé no chão para a gente entender que tipo de tutor realmente vai ser o nosso cliente e aquele que não vai ser. Então, você já ter ideia do perfil de tutor que você quer atender também já é bem legal você começar a estruturar isso, pesquisar mais, entender mais sobre o mercado aí da tua região, você entender a classe social dessas pessoas, que tipo de pets elas têm, como é que elas pensam, o que elas gostam de pesquisar aí na internet, o que elas gostam de ver nas redes sociais. Então, você entender o perfil de consumo dessas pessoas vai te garantir que você vai atender os clientes certos. Então, você vai ter uma comunicação mais certa para essa pessoa, sabe? Isso vai garantir que você vai produzir conteúdos melhores, porque eles vão ser mais específicos para uma determinada pessoa, para um determinado perfil de pessoa, de tutor, sabe? Então, você começar a entender que nem todo tutor de pet vai ser o seu cliente, vai começar a te garantir que você não vai ficar perdendo tempo com certas pessoas, com certas comunicações aí que você vai ter ao longo da sua profissão, que você sabe que não vai dar em nada. Você sabe que talvez aquela pessoa só está procurando preço. O preço mais baixo ela vai fechar, não importa o que você ofereça, não importa como é que você se comunicou. E se você quer ser uma pet sitter de excelência, você precisa garantir uma comunicação certeira, você precisa garantir uma experiência boa para o teu cliente, você precisa garantir que você vai conseguir fidelizar esse cliente desde o primeiro atendimento. Então, você pensar em tudo isso, você não vai querer um cliente que só quer preço, sabe? Que só quer, eu quero que você vá ali 20 minutinhos só para trocar água e ração e ver se ele tá vivo. Você não é esse tipo de pet sitter, então você não vai atender esse tipo de cliente. Então, quanto mais cedo você entender isso, você colocar isso na sua mente como um mantra, mais cedo também você vai se blindar de algumas coisas, vai evitar algumas frustrações aí ao longo do caminho, tá? E uma última coisa que não estava aqui entre as 5, mas que é um bônus e que eu fiz certo desde o início, e eu quero falar aqui porque eu vejo muitas pet sitters fazendo isso errado, é o que você precisa, desde o seu primeiro atendimento, usar um contrato. Não existe você trabalhar sem contrato. Se você quer ser uma profissional, você quer realmente fazer uma carreira, um negócio, você precisa usar contrato. Quando você usa contrato, você garante uma segurança tanto para você quanto para o tutor. Então ele já te vê de uma maneira diferente, realmente ele vê você como uma profissional que você é. Quando você não usa contrato, fica tudo muito informal, fica tudo muito no boca a boca e, né, a gente não pode confiar em todas as pessoas, a gente não conhece todas as pessoas que a gente vai atender. Então a gente precisa se assegurar de alguma forma. Então eu recomendo que você utilize contrato e não vai fazer seu contrato no chat GPT. Pelo amor de Deus, contrato é feito por um advogado. Não fica procurando modelinho na internet, porque você vai usar
uma parte de cada contratinho que você vai encontrando e você não sabe se aquelas cláusulas realmente estão certas, se aquilo realmente está na lei. E nem no chat GPT não pode prometer isso. Então, utilize contrato feito por um advogado. E aproveitando, dentro do meu treinamento Método Pet Sitter na Prática, todas as alunas recebem um modelo de contrato que eu fiz diretamente com um advogado. Então, você vai atender desde o seu primeiro cliente com contrato, porque eu não quero aluna minha sem contrato. Se você quiser conhecer mais sobre o treinamento MPSP, vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo sempre. E se você quiser mais conteúdos, ficar mais pertinho de mim, já me segue lá no Instagram, @EloraPetSitter, tá bom? Beijo!